Olá, povo de Deus! Estamos iniciando mais uma manhã com Deus, porque Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto, o povo que Ele pastoreia e ovelhas de sua mão, o rebanho sob os cuidados de Deus. Bem-vindo, irmão Paulo. Rita, seja bem-vinda. É muito bom ter vocês comigo nesta manhã com Deus, para que nós possamos fazer a jornada do tabernáculo de Moisés. São 6 estações, 10 minutos em cada estação. Bom dia, Rita. Bom dia, irmão Paulo. Nós vamos hoje para Hebreus. A nossa primeira estação, a Arca da Aliança, está em Hebreus capítulo 4, o versículo 14. Diz assim: Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão. Esse texto, ele é um texto carregado de significado. Nós temos aqui, tendo, pois, Jesus. Lembra que quando nós falamos o nome de Jesus, Jesus Cristo, todas as vezes que o nome Jesus Cristo é pronunciado, nós estamos nos reportando ao ministério terreno de Jesus. Todas as vezes que o nome Cristo Jesus é reportado, nós estamos falando da ressurreição de Jesus. Esse texto aqui, ele está dizendo assim: tendo, pois, a Jesus. Seja bem-vinda, Lídia. Bom dia. Tendo, pois, Jesus. Ele está citando Hebreus capítulo 4, o versículo 14. Bom dia. Ele está citando Jesus no ministério terreno. Então, o ponto de partida do autor aos Hebreus é Jesus feito homem. Jesus, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Este é o ponto de partida. Por que é muito importante nós termos Jesus homem, Jesus, aquele que viveu aqui na terra conosco, como ponto de partida? Porque imagina o seguinte, ele estava no céu, ele é o verbo de Deus. Então, nós temos aqui, Jesus, ele é o verbo de Deus. Mas quando ele deixa de ser o verbo de Deus e se torna homem, ele se torna semelhante a nós sem pecado. Então ele se torna o nosso representante legal. Mas ele é distinto de nós. Quando Jesus ressuscitou, ele disse assim: eu vou para o meu Deus e o vosso Deus, o meu Pai e o vosso Pai. Entenda uma coisa, nós somos filhos adotivos de Deus. Jesus é o filho unigênito de Deus. Mas quem tem filho adotivo, ele tem filho natural, tem a mesma casa, tem o filho adotivo e o filho natural. O pai e a mãe que adotou uma criança, ele procura dar a essa criança o mesmo amor que ele dá ao seu filho natural, de forma que não haja diferença entre o filho natural e o filho adotivo. Da mesma maneira, entre nós e Jesus, diante de Deus, não há uma diferença de tratamento. Nós e Jesus somos identificados como um só corpo, tendo um mesmo Espírito e o mesmo Deus. No entanto, quando a gente pega um microscópio para olhar mais de perto a realidade, quem é Jesus e quem somos nós, ele é o Filho de Deus. Tendo Jesus como Filho de Deus, ou seja, um homem que é verdadeiramente homem e que é verdadeiramente Deus,
como grande sumo sacerdote. Observa que nós estamos falando do céu. Nós estamos falando do céu. Ou nós estamos falando do céu. No plural, céus. Nós estamos falando da presença de Deus. Nós estamos falando da presença de Deus. E nós precisamos de um mediador entre Deus e os homens. Nós precisamos de alguém que se interponha entre Deus e nós. Nós precisamos de alguém que nos apresente diante de Deus. E este alguém que se apresenta diante de Deus é o sumo sacerdote. Por que nós fazemos sacerdote? Por que nós fazemos a jornada do tabernáculo de Moisés? Porque o tabernáculo de Moisés é a representação do modo como nós nos apresentamos diante de Deus. Tem muitos que tentam diminuir a oração como uma facilidade de simplesmente chegar diante de Deus. Mas, vamos assim dizer, quando nós nos achegamos diante do Pai, nós temos um protocolo de aproximação. Quando Jesus ensina, Pai nosso que estás no céu, ele diz assim, nós temos acesso a esse Pai. Mas quando ele diz, santificado seja o seu nome, Jesus está se reportando a um protocolo. Esse protocolo que nos coloca na presença de Deus, ele passa pela figura do sumo sacerdote. Então, quando nós estamos diante de Deus em oração, muitas vezes a gente fica se perguntando como que nós fazemos para orar a Deus, como que nos apresentamos diante de Deus. Nós temos que entender que diante de Deus há o trono do Pai. E diante de Deus há um segundo trono, que é o trono do Filho, que está sentado à direita do Pai. E o Filho e o Pai, ele governa o universo. Mas Jesus, para ele poder assumir esta posição no trono, para ele poder assentar no trono, ele teve que se fazer homem. Então ele teve que renunciar ou esvaziar da sua divindade, vir na terra, passar pelo sofrimento da cruz, morrer na cruz, ressuscitar ao terceiro dia, e aí o texto diz, ele penetrou no céu. Por que a palavra é penetrar aqui? Porque ele rompeu a barreira da morte, ele assumiu aquele lugar por direito, ele cumpriu toda a vontade de Deus, ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Então ele entra naquele lugar. Imagina que aquele lugar estivesse travado por Satanás. A Bíblia diz que Satanás se apresentou diante de Deus para pedir pela vida de Jó. Então é como se Satanás tivesse fechado o céu, para não deixar ninguém entrar no céu. Mas Jesus penetra, ele passa por todos os poderes das trevas, ele assume o seu lugar que lhe pertence, que é lugar de direito. Então nós que entendemos ou temos esta fé, devemos confessar ou manter firme a nossa confissão de que cremos que Jesus está na presença de Deus, intercedendo por nós, porque ele é o nosso sumo sacerdote. Pai, nós glorificamos a Ti, porque podemos nos colocar na Tua presença, uma vez que Jesus está diante de Ti, interpondo entre Ti e nós, como um sumo sacerdote, como aquele que está fazendo essa conversa, esse contato entre nós e o Senhor. Então, quando nós entramos no céu,
para colocar a nossa oração. Nós temos consciência da presença do sumo sacerdote, daquele que está intermediando o nosso relacionamento contigo. E nós queremos demonstrar nesta manhã a nossa gratidão, porque temos o sumo sacerdote cuidando dos nossos interesses perante ti, ó Pai Celestial. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Altar de ouro. Hebreus capítulo 4, verso 16. Vão mandando esses aviãozinhos, quem sabe tem alguém acordado esta madrugada e pode vir estar conosco nesta manhã com Deus. Hebreus capítulo 4, verso 16. Já que temos o sumo sacerdote, acheguemo-nos, verso 16, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para sermos ajudados em tempo oportuno. Note que, quando nós falamos do céu, nós temos em mente Apocalipse, capítulo 4, aonde nós temos a presença do trono de Deus. Apocalipse, capítulo 4, nós temos a presença do trono de Deus. E nós temos em Hebreus, capítulo 1, o trono de Cristo à direita de Deus. Nós temos no capítulo 4 de Apocalipse, diante de Deus, os 7 Espíritos. O Espírito de Deus na sua plenitude. E quando nós nos colocamos diante de Deus, nós temos em volta do trono 24 tronos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 12, 23 e 24 tronos. Os 24 tronos representam as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos. Então nós temos 24 tronos diante de Deus. É nesse cenário que nós estamos em oração diante de Deus. É nesse cenário que nós estamos assentados nos lugares celestiais, em nome, na presença de Deus. E aqui o autor aos Hebreus diz que nós devemos achegar com confiança. O que é achegar com confiança na presença de Deus? Por que nós precisamos estarmos confiantes? Porque se nós temos de fato o conhecimento de quem nós somos, entenda, nós não somos mais pecadores, porque nós somos regenerados, nós somos agora filhos amados de Deus, ok? Somos filhos amados de Deus. Como filhos amados de Deus, nós podemos chegar diante de Deus. Mas quando a gente olha para nós como filhos, como homens, como seres humanos, a gente percebe muita fraqueza em nós. A nossa mente, ela vagueia muito. A gente percebe muita timidez na nossa presença, na nossa abordagem da fé. A gente percebe em nós que a gente escorrega com muita facilidade, que a gente se desmotiva com muita frequência, que a gente sente preocupado e ansioso por coisas com muita facilidade. Mas mesmo carregando todo esse conjunto de fraquezas que são próprios da fraqueza da carne, lembra que numa das lives que nós falamos, a vida não está no corpo,
Mas muitas vezes a gente associa a vida de Deus à vida do corpo. E o corpo se cansa facilmente. O corpo, ele é afetado pela biologia do corpo, pela química do corpo. Então, os hormônios afetam a vitalidade do nosso ser. Ele subtrai a nossa energia. As pessoas hoje, por causa desta pandemia, elas estão querendo uma proteção no corpo. Elas querem imunizar o corpo para não ficar enfermo. Mas é porque elas associam a vida ao próprio corpo. Então, a vida, Jesus disse, quem quiser amar a sua vida, perde. O que é amar a vida? É amar a vida psique, amar a vida da alma, amar a vida terrena. O corpo vai ao pó, o corpo vai se desfazer. Então esse corpo, ele é corruptível por natureza. Somente o corpo glorificado consegue ter a mesma intimidade com Deus que tem o nosso espírito. O nosso corpo humano é um corpo submetido à fraqueza. Mas mesmo nessa condição, o autor aos Hebreus diz, acheguemos confiadamente. Quer dizer, não olhe para você, olhe para o que Jesus fez por você. E por causa do que ele fez, você pode chegar diante de Deus como você é, com tuas fraquezas, com teus problemas, com tuas dificuldades, com tuas lutas, com tuas dores, com tuas tribulações, com tuas ansiedades, com tuas preocupações, com tuas enfermidades. Você pode chegar confiadamente porque você tem um sumo sacerdote na presença de Deus. E esse sumo sacerdote é quem vai interceder por você. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz, nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo, ele intercede por nós em gemidos inexprimíveis. Então cheguemos junto ao trono. Mas aqui ele fala uma coisa importante. Ele diz assim, o trono é trono da graça. É o trono aonde a gente pode pôr o nosso pedido. É um trono que Deus recebe a nossa oração. Mas ele diz também que para recebermos misericórdia, ou seja, nós não somos consumidos por causa das misericórdias de Deus. Então, veja, eu falei há 2 dias atrás, o avião deu arremeteu em cima desse prédio. Ele poderia ter batido no prédio, era de noite. A torre de Londrina, ela não tem comando apropriado para pouso noturno. Então o avião poderia estar mais baixo do que ele pensava, ele poderia vir ao encontro do prédio. Mas Deus estende a sua misericórdia. Agora o detalhe é o final. Para socorro em ocasião oportuna. Então quando estamos em tribulação, Deus não vai tirar nós da tribulação a qualquer momento. Ele vai tirar em momento oportuno, em momento em que a glória dele vai ser estabelecida. Então, estar na presença de Deus é como fazer uma poupança espiritual. É como se você estivesse reservando dinheiro para os dias futuros. Você está colocando hoje a tua petição para Deus responder amanhã, para Deus responder no momento de maior crise, de maior dificuldade. Então, por isso, nós acordamos e fazemos amanhã com Deus, porque nós queremos aumentar a nossa poupança celestial para os momentos de grande dificuldade, porque temos um sumo sacerdote. Pai, nós estamos diante de Ti. Nós estamos na Tua presença, Senhor. E nos colocamos diante de Ti, com as nossas fraquezas, com as nossas preocupações, com as nossas tribulações, com as nossas ansiedades. Tudo isso colocamos diante de Ti, porque sabemos que temos um sumo sacerdote que está olhando por nós e falando contigo acerca de nós, intercedendo por nós. Por isso nós oramos agradecidos por este privilégio de estarmos na Tua presença, em nome de Jesus, o Teu Filho amado, a quem nós amamos. Amém.
Vamos agora para o café da manhã. E o café da manhã está em Hebreus, capítulo 4, o versículo de número 15. Porque não temos sumo sacerdote, que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Então vamos entender quem é o nosso sumo sacerdote. Vamos começar lá no Jardim do Éden. Quando Deus disse, não coma do fruto proibido, lá em Gênesis, no capítulo 3, nós lemos que a mulher, ela viu que a árvore, então nós temos aqui a árvore. Nós temos a árvore. E esta mulher viu. O que ela viu? Esta viu que a árvore era boa para comer. A árvore era boa para comer. Ela viu que a árvore era agradável aos olhos. Eu vou colocar a palavra aqui. Ela viu que a árvore era linda, agradável aos olhos. E ela viu que a árvore era boa para entendimento. A árvore, ela dava inteligência. Ela viu essas três coisas, que era boa para comer, que a árvore tinha beleza, vou trocar a palavra linda por beleza, e inteligência. Vou trocar a palavra comer por comida. Ela viu que a árvore era fonte de comida. A árvore era fonte de beleza. E a árvore era fonte de inteligência. Ela viu essas três coisas. E quando ela viu essas três coisas, ela foi atraída por essas três coisas. Ela foi atraída pela comida, ela foi atraída pela beleza e ela foi atraída pela inteligência. Todas essas três coisas diz respeito ao mundo natural. Ela foi atraída pelo mundo natural e tirou os olhos de Deus. Quando nós vamos agora em 1 João, capítulo 1, 2, 1 João, capítulo 2, vamos ver aonde está. 1 João, capítulo 2, verso 16, ela fala que a comida é carne, concupiscência da carne. Ela fala que a beleza é concupiscência dos olhos. E ela fala que inteligência é soberba da vida. Então aqui está as três fontes do pecado. O pecado vem pela carne, o pecado vem pelos olhos e o pecado vem pela mente. Por aquilo que nós desejamos e cultivamos em nossa mente. A nossa carne, ela é fraca por natureza. Quando a gente fala carne, nós estamos falando o corpo humano na sua fraqueza. Como é que a gente percebe essa questão? A gente percebe essa questão da carne a partir do momento, por exemplo, uma situação bem corriqueira. Você tem o hábito de almoçar todos os dias ao meio-dia.
O Z ficou ao contrário. Onde tem Z ali, beleza, é verdade. O Z ficou ao contrário. Beleza. Ok. Então a gente concebe, você está com fome, é meio-dia. Alguém vai fazer almoço para você. O que acontece quando o almoço não chega na mesa ao meio-dia? Você fica irritado e você briga. Onde já se viu? É meio-dia, eu não tenho o que comer. Então o que é isso? É a carne impulsionando a ira. A carne impulsionando a ira. Você chega na loja, você olha para uma coisa que você gostou dela e você quer comprar, mas você não tem dinheiro. Então você faz uma dívida. Você compra mesmo sabendo que não tem como pagar. É os olhos dominando o teu comportamento, dominando as tuas finanças, fazendo você gastar aquilo que não pode gastar. Concupiscência dos olhos. Então você vê a vida de uma pessoa e você passa a desejar ter aquela vida que não é a tua vida. E você começa a maquinar um jeito de ser igual àquela pessoa, soberba da vida. Então, nessas três coisas, o homem é tentado. No entanto, Jesus, aqui o autor aos Hebreus diz que temos um sumo sacerdote que em tudo foi tentado. E quando nós olhamos para esse sumo sacerdote que em tudo foi tentado, nós encontramos Jesus sendo tentado por Satanás. E a primeira coisa que ele foi tentado para, vou pôr aqui, ele foi tentado para fazer pedra pão. De pedra era para ele fazer pão. Então Jesus foi tentado na carne. Era para ele fazer pão de pedra. Ele foi tentado na carne. Mata a tua fome. Faz a coisa de qualquer maneira. Fica irado. Se revolta contra Deus. Ele está te deixando passar fome. A segunda coisa em que Jesus foi tentado, ele foi tentado sendo levado no alto do templo. E no alto do templo, ele foi tentado a pular. Então ele foi tentado a ser visto pelos outros. A ser visto como super homem. Ele iria saltar e os anjos iriam segurar ele. Então ele foi tentado pelos olhos. Jesus também foi tentado pela riqueza. Tudo eu te darei, todos os reinos eu te darei, se prostrado me adorar. Então Jesus foi atentado pela riqueza. Jesus foi tentado pela carne, fazer pedra pão. Jesus foi tentado pelos olhos, pular para todo mundo ver como ele é poderoso. E Jesus foi tentado pela riqueza. Aceita todos os reinos do mundo e você vai me adorar. E Jesus resistiu, ele não se submeteu, ele permaneceu fiel a Deus. Ele disse, para trás de mim, Satanás. Ele disse, ao Senhor teu Deus, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele dará culto. É esse o nosso sumo sacerdote. Ele, da mesma maneira que somos tentados pela carne, ele foi tentado fazer pedra pão. Da mesma maneira que somos tentados pelos olhos, ele foi tentado a se apresentar como um super-herói, como um homem poderoso que podia fazer o que quisesse. Da mesma maneira que nós somos tentados pela soberba, ele teve a proposta de ter todos os reinos do mundo e as suas riquezas e o seu poder, mas em tudo ele permaneceu fiel a Deus. Então ele sabe a força da tentação, ele sabe a nossa fraqueza, ele sabe o quanto nós podemos escorregar. Então quando chegamos diante de Deus, nós temos alguém que entende o que nós vivemos, o que nós passamos. Por isso que ele é o Jesus que está à direita de Deus. É o homem que passou pelo que passamos e conhece o que nós precisamos. É este que nós temos diante de Deus. Pai, nós glorificamos a Ti, porque Jesus que está à Tua direita conhece
o que nós passamos, o que nós sofremos, as tentações a que somos submetidos. Mas em tudo ele intercede por nós. Ele compreende o que nós precisamos de ti para nos fortalecer e para nos fazer ficar firme na tua presença. Por isso nós te adoramos, por termos o teu Filho nesta posição diante da tua presença. Nós oramos em nome de Jesus, o teu Filho amado, a quem amamos. Amém. Agora vamos para Hebreus, capítulo 5, o versículo de número 1 e 2. Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecadores, e é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. Então, observa o que é um sumo sacerdote. Aqui, nós estamos trazendo a figura do sacerdote araônico, do sacerdote levítico, do sacerdócio levítico. Observa o que Deus fez com Israel. E é muito importante nós entendermos esta visão. Deus chamou Abraão, Abraão chamou Isaac, Isaac chamou Jacó. Abraão, Isaac e Jacó. De Abraão, Isaac e Jacó vieram 12 tribos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tribos. Acontece que Deus fez o seguinte: quando Deus tirou Israel do Egito, Deus antes, a última praga foi a morte de todo primogênito, todo primeiro filho de Faraó, do reinado de Faraó, morrera, todos os primeiros homens. E aí Deus diz a Israel: porque todo primogênito de Faraó foi morto, em contrapartida, todo primogênito de Israel me pertence. Então a proposta inicial de Deus era que cada família, o primeiro homem daquela família seria o sacerdote daquela família, de todas as tribos. Seria muito complicado isso, separar o primeiro homem de cada família. Então Deus diz o seguinte: eu vou fazer diferente. Eu vou pegar a tribo de Levi, e a tribo de Levi vai ser sacerdote junto a mim. Então ele escolheu Levi para ser sacerdote, a tribo sacerdotal. Então ele contou quantos levitas tinham, e aí ele deu o número. Vamos supor que eram 600 mil homens. Vamos supor que deu 59 mil levitas. Então, para que completasse 60 mil levitas, um levita representando cada homem de Israel, aquele número que faltou, Israel teve que acrescentar em dinheiro. Ele deu dinheiro para a tribo de Levi, para que a tribo de Levi completasse a representação de Israel. Então, Levi, a tribo de sacerdote, representa cada homem israelita. Agora, o que acontece aqui? Deus escolheu dentre os levitas, ele escolheu Arão. E Arão foi o primeiro sumo sacerdote. Quem foi Arão? Arão, ele foi irmão de Moisés. Portanto, Moisés também era da tribo levita. Só que Moisés é o representante legal da lei. A lei veio por Moisés. E Moisés coloca Arão, seu irmão, como o sumo sacerdote. E qual foi a maior obra de Arão?
Qual foi a maior obra de Arão? Arão fez um bezerro de ouro. Arão fez um bezerro de ouro. E quando ele fez esse bezerro de ouro, o que aconteceu com o povo que estava debaixo do ministério de Arão? Quando ele fez o bezerro de ouro, o povo se entregou a orgias e entregou a idolatria. A situação ficou tão crítica que Deus disse assim a Moisés: o povo se esqueceu de mim, e o povo que se esqueceu de mim, eu vou destruí-lo, e vou começar um novo povo a partir de você, Moisés. E Moisés disse: não, Deus, o Senhor tirou 12 tribos de Israel, e dessas 12 tribos que o Senhor tirou Israel, o Senhor trouxe para o deserto. Se o Senhor matar as 12 tribos no deserto, o povo do Egito vai achar que sim, o Senhor não tinha poder para levar essas 12 tribos para Canaã. Então o teu nome vai ficar comprometido. Não mate as 12 tribos. Perdoa eles. E aí ele desceu do monte, e ao descer do monte, ele perdoou, juntamente com Deus, o que Arão praticou. E ele deu a Arão vestes sacerdotais. E Arão vestiu as vestes do sacerdote. Ou seja, lembra que numa das lives nós falamos da bem-aventurança de Davi? Deus não imputa pecado, ele declara justo o homem, Deus declara o homem justo, Deus perdoa o pecado, Deus cobre o pecado. Então isso aconteceu com Arão. Deus tornou Arão justo, Deus perdoou o pecado de Arão, Deus não se lembra mais do pecado, ele encobriu o pecado de Arão, ele não se lembra mais, e quando Deus agora olha para Arão, ele enxerga Arão vestido e colocado na posição de sumo sacerdote. Então Arão é o sumo sacerdote tomado do meio dos homens, a favor dos homens, sabendo que ele também é tentado. Arão foi tentado, ele caiu. Olha o que Arão fez antes de ser sumo sacerdote. Mas Deus o perdoou, Deus o lavou, Deus o redimiu, Deus o purificou, Deus o santificou. E esta obra de Deus o habilitou a ser sumo sacerdote, a se apresentar uma vez por ano diante de Deus. Jesus é esse sumo sacerdote. Ele passou pelas mesmas tentações de Arão, mas ele não pecou. Ele nasceu santo, ele viveu santo, e ele morreu como cordeiro sem defeito, santo, apto a ser sacrificado. E no seu sacrifício, a hora que Jesus ressuscita, ele não é da tribo de Levi, mas ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque foi aquele sumo sacerdote que apareceu a Abraão, e ele apareceu do nada. Ele era rei de Salém, rei de Jerusalém, e ele era sumo sacerdote do Deus Altíssimo. Ele não tinha pai nem mãe, ele simplesmente aparece, e assim é Jesus. Ele aparece para ocupar esse lugar, para condoer-se dos ignorantes, para condoer-se daqueles que erram, e esses somos nós. Por isso que nós podemos ter confiança para chegar na presença de Deus
e declarar a Ele a verdade a nosso respeito. Aquilo que nós estamos enfrentando, aquilo que nós estamos passando, aquilo que nós estamos sofrendo, porque Ele nos compreende. Jesus nos compreende para nos apresentar diante de Deus. Pai, nós glorificamos a Ti, Senhor, porque o Senhor nos compreende, porque o Senhor nos conhece e porque o Senhor é o nosso sumo sacerdote. O Teu Filho, Jesus, é o nosso sumo sacerdote. Eu Te agradeço, Jesus, Senhor, porque o Senhor fez esta obra por mim e tornou possível algo que era inimaginável, nós podermos entrar na Tua presença. Por isso, Senhor Jesus, nós Te somos gratos, porque o Senhor é o nosso irmão mais velho. O Senhor não se envergonha de nós. O Senhor nos coloca na presença do Pai. Te amamos, Jesus. Em nome de Jesus, em Teu nome, nós oramos agradecidos por tão grande bênção. Oramos em nome de Jesus, Teu Filho amado, ó Pai. Amém. Agora nós vamos para o pátio, a pia de cobre. E a pia de cobre está no verso 5 e no verso 6 do capítulo 5. Diz assim: assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas glorificou aquele que lhe disse: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar também diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Note a semelhança entre Jesus e nós. Aqui diz assim: assim também Cristo a si mesmo não se glorificou. A si mesmo não se glorificou. O que seria a si mesmo glorificar? Você se lembra quando Jesus estava preso e ele foi levado diante de Pôncio Pilatos? Pôncio Pilatos diz assim: eu sou o rei e eu tenho poder para te libertar. O que você fez? E Jesus se calou e ele insistiu: será que você não sabe que se você defender a tua causa perante mim, eu tenho poder para te livrar da morte? Jesus olha para ele e diz assim: nenhum poder você tem se do céu o meu Pai não tivesse te dado. Entenda esta posição de Jesus. Quando nós estamos em tribulação, a tendência nossa é querer fazer valer o nosso direito. A nossa tendência é querer fazer o nosso direito. E por causa disso, nós queremos nos proteger. Eu vou dar um exemplo desse tipo de proteção. Está aí uma pandemia, ok? Tem uma pandemia. Essa pandemia vai exigir que nós sejamos vacinados contra a pandemia. Muitos estão dizendo: eu não quero ser vacinado porque a vacina tem algo que vai contra a minha saúde. Só que toda vacina, ela injeta dentro de nós alguma coisa que faz o nosso corpo gerar anticorpo contra aquela enfermidade. Esse é o princípio da vacina. Mas a pessoa, com medo de ficar doente, ela não quer tomar a vacina. Este medo de ficar doente é ela querendo se autoproteger. É como se ela fosse capaz de se imunizar. Tem muita gente hoje tomando medicamento preventivo porque ele quer ficar forte contra a pandemia. Ele não quer ser submetido à morte. Ele quer proteger a sua vida. Ele acha que ele tem que proteger o seu direito. Jesus disse:
quando você quiser ganhar a tua vida pela tua própria força, pelo teu próprio cuidado, pela maneira que você acha que deve ser, você perde. Então todo aquele que está preocupado com a vida do corpo, no sentido de que ele não quer morrer e ele está com medo da morte, ele está na posição oposta de que Jesus esteve. Jesus, diante da morte, o rei tinha poder de não matá-lo. O rei tinha poder de tirar ele da cruz. Bastava ele falar: rei, deixa eu te dizer uma coisa. Estão contando mentira a meu respeito. Eu não mereço estar aqui para ser crucificado. Você tem que me livrar, rei. Você é minha última instância. Se você não fizer nada por mim, daqui uns minutos eu vou estar morto. Me proteja, rei. Jesus não fez isso. Jesus disse: você quer me matar? Me mate. A minha vida não está na tua mão, a minha vida está na mão do Pai. Lembra aqueles jovens amigos de Daniel? O rei disse: adora a mim. Ele diz: eu não vou adorar. Se você não adorar, você vai morrer. Então eu morro. Se Deus quiser que eu morra, eu vou morrer. Se Deus quer que eu viva, eu vou viver. O que é que o Nabucodonosor fez? Pegou os 4 jovens, amarrou os 4, mandou um grupo de homens pegar os jovens e jogar numa fornalha aquecida 7 vezes mais. Aquela fornalha estava tão aquecida que quando os jovens foram jogados, os homens que foram jogar eles morreram queimados. De tão forte era o fogo. Entenda uma coisa, Jesus disse: se você beber coisa mortífera, não lhe vai fazer dano algum. Quer dizer, eu posso ser vacinado. E se a vacina for contra o meu corpo? Deus cuida de mim. Então eu não tenho que ter medo nem da morte nem da vida. Eu tenho a confiança de que, assim como Jesus, ele não se glorificou e Deus o honrou, eu também não preciso me glorificar. Eu também não preciso lutar pelo meu direito. Eu posso fazer aquilo que é certo ser feito, porque eu não tenho medo da morte. Se porventura for obrigado a vacinar, que seja, vacina. Se o meu corpo ficar enfermo, ficou. Mas a minha vida não depende nem da vacina e nem da minha saúde. A minha vida depende da mão de Deus, do poder de Deus, da glória de Deus, da misericórdia de Deus, da graça de Deus. Eu já ouvi histórias de pessoas que ficaram em cativeiro. E essas pessoas, elas tinham uma única alternativa de alimento. Eu não sei qual é o nome daquele alimento, mas ela se alimentou daquilo. Quando ela saiu do cativeiro e ela foi analisar aquele alimento que ela tinha no cativeiro, aquele alimento, apesar de ser tão... era a única coisa, era tudo que ela precisava para manter a vitalidade do seu corpo. Mesmo ela submetida à tortura, ela estava recebendo uma comida que mantinha ela viva e não deixava ela morrer. E ela sofreu tudo que ela sofreu ali naquele cativeiro. Mas ela não morreu, porque a vida não estava na mão do seu executor, não estava na mão do seu torturador. Então a vida não está no nosso corpo, a vida está no nosso espírito. A vida não é a vida psique, vida da alma. A vida é a vida zoe, vida de Deus. Então nós não precisamos glorificar a nós mesmos, porque nós somos filhos de Deus e nós somos sacerdotes do Deus Altíssimo. É Ele que fez isso em nós, porque Ele fez com Jesus. Ele pegou Jesus, morto na cruz, ressuscitou, colocou no céu, assentado à direita de Deus, o Pai, até pôr todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Deus o glorificou, Deus o exaltou. A mesma coisa é Deus conosco. Ele cuida de nós. Ele sabe da nossa necessidade. Ele conhece o que nós precisamos. Então nós podemos confiar nesse Deus, porque nós temos um sumo sacerdote intercedendo por nós,
olhando por nós, sabendo do que nós precisamos. Pai, nos ensina a não ter medo da morte, em nenhuma circunstância, a ter a consciência que a nossa vida está nas tuas mãos. E se o Senhor nos coloca diante da morte, como colocou Jesus diante de Pôncio Pilatos, que a gente não faça defesa pela vida, que a gente deixe o Senhor nos defender. E mesmo que a morte venha nos tomar, que o Senhor nos mantenha firme a nossa esperança na ressurreição, porque nós pertencemos a Ti. E nós sabemos que o Senhor cuida de nós. Por isso nós te agradecemos, porque nós podemos estar na Tua presença com as nossas fraquezas. E o Senhor ainda assim conhece as nossas necessidades e supre o que nós precisamos. Nós oramos em nome de Jesus, o Teu Filho amado, a quem amamos. Amém. A frase do dia é: somos chamados por Deus. E o texto do altar de cobre está no verso 3 e 4 de Hebreus, capítulo 5. E por essa razão deve oferecer sacrifício pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Nós somos chamados por Deus. Como é que nós sabemos disso? Que nós somos chamados por Deus. O apóstolo Paulo diz que nós somos abençoados com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Efésios capítulo 1, versículo 3. E no versículo 4, ele diz assim: assim também nos escolheu. Deus nos escolheu. Se Ele nos escolheu, Ele nos chamou. Porque se nós somos filhos de Deus e nós somos predestinados para filhos de adoção por meio de Jesus Cristo, se hoje nós somos filhos de Deus, nós temos essa consciência, é porque Ele nos chamou pelo Evangelho. Nós ouvimos a pregação de Cristo. Nós cremos na obra que Cristo fez no Calvário. E nós confessamos. Então, Ele que nos escolhe, é Ele que nos chama. Jesus diz: ninguém vem a mim se o meu Pai não o trouxer. Então, se nós estamos aqui na presença de Deus, é porque Deus nos trouxe até este lugar. É porque Ele nos chamou para estarmos aqui. É porque Ele nos amou desde a fundação do mundo. É porque Ele viu em nós algo que nós não enxergamos em nós mesmos. O apóstolo João diz: nós ainda não sabemos o que somos. Mas quando vermos a Jesus, saberemos quem Ele é, ou saberemos quem somos. Está em João capítulo 3. Vamos ler o texto. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. O nosso corpo ainda não foi glorificado. Nós ainda não estamos vendo Jesus face a face. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, e Ele vai se manifestar no arrebatamento da igreja, a igreja vai ser arrebatada. Hoje, na live sobre o Apocalipse, eu estarei falando sobre o arrebatamento da igreja, desse momento glorioso, quando Jesus se manifesta e Ele chama a igreja para junto dele. Nesse momento glorioso, quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Jesus. O que é ser semelhante a Jesus? Ser semelhante a Jesus? O que é ser semelhante a Jesus? Lembra que quando nós começamos esta palavra em Hebreus capítulo 5, versículo 14 diz: Jesus.
E nós somos membros do corpo de Cristo. Qual é o propósito da nossa vida? Crescermos até a estatura do varão. Nós ainda não sabemos o que somos, mas devemos crescer até termos a estatura do varão perfeito. A estatura da plenitude de Cristo. Ok. E quando chegarmos a essa estatura, assim nós seremos. Lembra que lá no céu tem 24 tronos. Nos tronos assentam 24 anciãos. No trono assentam 24. E agora? Vou escrever certo aqui. Anciãos. Será que é? Vamos lá. Deixa eu ver se eu escrevi correto aqui. 24 anciãos. É C. 24 anciãos. Anciãos. Então, quando nós estivermos sentados no trono, seremos como anciãos. Por quê? Porque em Apocalipse capítulo 1, falando de Jesus, diz: E vi o Filho do Homem, a semelhança do Filho do Homem, com vestes talares, as vestes sacerdotais, cingido à altura do ombro com um cinto de ouro, a veste real. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os seus olhos como chamas de fogo, os seus pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Esta é a visão de Jesus. Nós seremos semelhante a ele. Os nossos olhos serão como chamas de fogo. O nosso cabelo será branco como a neve. O nosso pé será semelhante ao bronze polido. A nossa voz como de muitas águas. Nesse dia seremos iguais a ele. Por isso João disse, seremos semelhantes. Agora o autor aos Hebreus, no capítulo 5, verso 3 e 4, diz assim: Ninguém, pois, toma essa honra, senão aquele que é chamado por Deus. E nós somos chamados por Deus para sermos igual a Jesus. Nós somos chamados por Deus para sermos iguais a Jesus. Essa é a nossa meta. É por isso que nós estamos na presença de Deus. É para que nesse dia a gente abaixe a guarda. Pare de se defender. Pare de defender a tua vida. Deixa Deus agir. Espera no Senhor. Descansa nele. Aprenda com Jesus. Ele descansou em Deus. Ele se deixou crucificar. Ele se deixou morrer. Mas ao terceiro dia ele foi ressuscitado. E nós só estamos falando dessa posição gloriosa que Jesus ocupa, porque ele se submeteu à morte de cruz. Enquanto nós não nos submetermos à morte do nosso ego, enquanto nós não olharmos para a palavra de Deus e agir de acordo com ela e não de acordo com aquilo que a gente quer ou pensa, nós ainda não conseguimos entender o que Jesus fez. Jesus quer que a gente faça igual a ele. Pare de se defender. Pare de correr atrás do seu direito. Deixa Deus exaltar você. Deixa Deus trabalhar com você para você ser igual a Jesus. É esse o propósito. Nós somos chamados para sermos iguais a Jesus. Nós somos chamados por Deus. Pai, eu glorifico a Ti.
porque esse foi o dia que o Senhor nos fez, para sermos mais iguais a Jesus. É uma jornada difícil, Senhor, porque ela passa por experiência de morte e ressurreição. Mas quando nós descobrimos o valor da morte, quando nós olhamos para a morte como um mecanismo de ressurreição, então, Senhor, nós caminhamos como ovelha para o matadouro, sabendo que temos um sumo sacerdote que sabe da nossa estrutura e sabe quando colocar o cordeiro em nosso lugar. Por isso, Senhor, nós te somos gratos, porque o Senhor nos chamou para sermos igual ao teu Filho. E cada dia é uma oportunidade nova para aprendermos como fazer isso na prática. Por isso nós te somos gratos e oramos em nome de Jesus, o teu Filho amado, a quem nós amamos. Amém. E assim nós terminamos esta semana com Deus, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. A semana que vem é Natal. Então nós vamos ter amanhã com Deus na segunda, na terça e na quarta. Depois, na outra semana, é fim de ano. E nós vamos ter de novo a semana com Deus na segunda, na terça e na quarta. 3 dias apenas. Os outros 2 dias nós vamos estar envolvidos com as nossas casas, famílias chegando e coisas desse tipo. Então fica muito difícil permanecermos mantermos o equilíbrio entre o quanto precisamos dormir e o quanto temos que ficar acordado, não é? Então, na semana que vem, segunda, terça e quarta, e na outra semana, segunda, terça e quarta, e depois, quando o ano voltar, nós voltamos com a semana cheia. Que foi muito bom ter você junto comigo. Pega esse aviãozinho e mande para mais pessoas. Ajude esse ministério a crescer na internet. Esse ministério depende da mão de Deus e depende da tua ajuda nesse processo de fazer propagar a palavra de Deus. Que nós possamos juntos continuar trazendo a presença de Deus para o nosso cotidiano, para andarmos com Deus e cada dia aprendermos melhor, como aprendermos mais, como melhor andar com Deus diante de todas as coisas que estão acontecendo neste mundo. Que o Senhor seja louvado. Procure fazer o teu comentário, o que você tem aprendido de Deus nessas lives, para que outras pessoas possam, através do teu aprendizado, elas aprenderem também, elas terem também diferentes visões, diferentes leituras daquilo que está impactando a vida delas. E isso depende do nosso testemunho. Uma boa manhã, que o Senhor seja louvado. Amém.